agora para falar sobre os desafios do Partido dos Trabalhadores para as eleições de 2026. A gente recebe o presidente do partido, Edinho Silva, está conectado conosco. Presidente, bem-vindo, bom dia. Bom, desafios são vários, né? A gente está começando um ano importante para todas as legendas, não é diferente para o PT. Quero começar falando sobre a campanha presidencial, né? Se os senhores já estão definindo as chapas, pensando exatamente na importância de formar chapas fortes, inclusive com nomes do governo que compõem ministérios para o Senado, por exemplo, para tentar dar um up, digamos assim, na candidatura do presidente Lula, conquistar mais votos em São Paulo, por exemplo, que é um estado importante. Para o Paraná, né, que é a Gleisi Hoffmann, que seria candidata a deputada e vai ser candidata ao Senado. Como é que está sendo feito esse trabalho, esse desenho? Edinho, bom dia. Bom dia, Diego. Muito bom dia ao Josias. Bom dia também ao Renilson e, claro, a toda a audiência que acompanha essa nossa conversa. Olha, Diego, nós estamos construindo, né, com muita tranquilidade, né, conversando bastante, os palanques nos estados. A nossa prioridade nesse momento é nós fazermos um diagnóstico correto, né, um diagnóstico lastreado na realidade política de cada estado brasileiro, e a partir desse diagnóstico nós estamos construindo a política de alianças, que a gente diz que nós materializamos como a construção do palanque do presidente Lula nos estados. Eu viajei o ano passado os 27 estados brasileiros, portanto, tive nos estados conversando com as lideranças, conversando com os partidos da base de sustentação do governo do presidente Lula também, em alguns estados ampliando esse diálogo e, claro, nesse começo de ano agora nós temos que ir consolidando essas alianças, nós temos que ir fechando, né, aqueles que vão estar conosco, fechando as alianças, para que a gente entre aí, a partir de abril, maio, já com a pré-campanha organizada, né, e o presidente Lula tendo a sua campanha estruturada em todos os estados brasileiros. Então, esse é o estágio que nós estamos vivenciando hoje. Claro que quando você está no governo, a dinâmica é outra, né? Você constrói a política de alianças governando, né? O governo do presidente Lula tem sido um governo com muitas entregas. Eu viajei, como eu disse há pouco, todos os estados, não tem um estado brasileiro que você não tenha uma grande obra de infraestrutura do governo acontecendo, não tem um estado brasileiro que você não tenha obras na área de desenvolvimento social, na área da saúde, na área da educação, né? Então é um governo que tem muitas entregas nos estados, inclusive, né, a entrega da maior obra hídrica da nossa história, uma das maiores do mundo, que é a transposição do Rio São Francisco. Então, é um governo que tem agendas positivas nos estados, né? E, claro, além de nós estarmos dialogando com as forças políticas, estamos dialogando também com a sociedade, né? Chamando lideranças da sociedade para que a gente possa dialogar sobre a importância da reeleição do presidente Lula, para que a gente dê continuidade a esse projeto. Grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. Com o Wix, você descobre até onde elas podem chegar. Coloque suas ideias em prática com a IA e veja elas se transformarem em um site incrível. Explore quantos layouts e designs quiser. E ajuste cada detalhe. Dê um toque pessoal com seu estilo. E quando tudo estiver pronto, é hora de fazer sua ideia brilhar. É o seu negócio, o seu site. Faça você mesmo, do seu jeito, no Wix. Para que a gente enfrente o debate da urgência climática, que a gente enfrente o debate da universalização da educação integral, da primeira infância, o debate da segurança pública, que em todos os estados é um debate importante, é um problema importante hoje para a sociedade brasileira. Já vou girar aqui a roda para que os colegas perguntem também, Josias e Ronilson. Só uma perguntinha, porque eu falei sobre as chapas. A Marina Silva, né, a ministra do Meio Ambiente, deu uma entrevista à Rede TV e ela falou sobre a possibilidade de ser candidata ao Senado por São Paulo. Qual que é essa possibilidade? Como é que está essa conversa? E se ela vai migrar para o Partido dos Trabalhadores também? Olha, Diego, a Marina
né, eu falo isso, né, porque é a minha posição desde sempre. A Marina, na minha avaliação, as maiores lideranças, né, que o campo democrático construiu nas últimas décadas no Brasil. Né? Eu, pessoalmente, como militante do PT, à época, senti muito a saída dela do PT e eu tenho um carinho imenso pela Marina e tenho conversado muito com ela. Claro, se ela tem a predisposição de deixar o Rede, se ela tem essa predisposição de fazer uma migração partidária, eu disse a ela que o PT está de portas abertas, que nós teríamos muita alegria em recebê-la novamente, ter ela entre os nossos quadros, ela que, na minha avaliação, hoje, do ponto de vista do debate da sustentabilidade, da transição energética, é a maior liderança hoje, que tem a voz mais presente nesses debates no mundo. Então, ter a Marina conosco seria um imenso ganho, ter ela de volta às fileiras do Partido dos Trabalhadores. Agora nós estamos dialogando, né? Claro, o Rede é um aliado nosso, portanto, o PT só se coloca à disposição para abrigar a Marina se de fato ela quiser fazer essa migração partidária. Se ela quiser, o PT estará de portas abertas para ela. Josias. Olha, Edinho, você diz que o governo tem muito a exibir, não é? Mas a popularidade do governo, a despeito de ter melhorado, ela continua no vermelho, em todas as pesquisas relevantes, né? E nós vamos ter uma eleição plebiscitária. Na prática, o eleitor vai dizer se o Lula merece ou não um quarto mandato. E metade do eleitorado, pelo menos, desaprova o que vê na vitrine do governo. Tivemos na eleição passada uma vitória do Lula por uma margem miúda, 1,8 ponto percentual. Muitos dizem, inclusive, que o Lula não ganhou a eleição, foi o Bolsonaro que perdeu, com toda a sua precariedade, né? Uma precariedade conhecida. O que eu lhe pergunto é, o que fazer para que a eleição deste ano tenha um resultado mais elástico? Ou os senhores já preveem, já anteveem que também agora o resultado será muito apertado? Olha, Josias, você está coberto de razão. Nós estamos vivendo um cenário político no Brasil e ele se expande, né? Vai além do Brasil. Para mim é um fenômeno internacional de polarização política, né? A sociedade ela está literalmente polarizada, né? Ela não se move mais pelo volume de entregas de um governo, por aquilo que um governo tem feito, no caso do presidente Lula. Imagina, né? Como que pode um governo, em muitas pesquisas, né, aparecer de uma forma tão disputada, né, nas eleições, um governo que a economia vive um momento excepcional, que nós batemos recordes de desemprego, a renda voltou a crescer, por mais que esteja longe daquilo que nós queremos para o povo brasileiro, né, o PIB cresce de forma sustentável. Nessa desorganização da geopolítica mundial, o Brasil se tornou, no último período, né, o porto seguro dos investidores. Por quê? Porque aqui o governo do presidente Lula trabalha para a estabilização, né, da economia, trabalha pela estabilização política, não é um governo que fica atacando ninguém, que entre em disputas desnecessárias. Então, gera um ambiente de estabilidade. Mesmo assim, uma sociedade polarizada, né, por mais que nós tenhamos recuperado o PAC, o Minha Casa Minha Vida, o governo brasileiro voltou a funcionar, nós temos nossas políticas públicas funcionando na saúde, na educação, no desenvolvimento social, no esporte, na cultura. Você vê que, com todas as dificuldades que nós herdamos no Brasil pós-Bolsonaro, o governo funciona. Mas você tem razão. Mesmo com essas entregas, mesmo com esse ambiente econômico que o Brasil vive, é como, eu faço uma metáfora, Josias, é como se nós estivéssemos dentro de um estádio dividido entre duas torcidas, né? E a gente fica vendo qual a torcida que grita mais alto. Portanto, não tem diálogo, não tem racionalidade, não tem percepção do que acontece. Não, as minhas posições são essas, eu defendo esses valores, e independente do que o governo faça, é isso que eu penso, é isso que eu defendo. A polarização política é um fenômeno que tem que ser enfrentado mundialmente, principalmente com o crescimento vertiginoso das redes sociais, por conta do avanço da internet, da popularização da internet.
Então, essa cristalização das opiniões públicas, elas são alimentadas todos os dias pelas redes, pelos militantes de redes. Agora nós estamos vendo a profissionalização da divulgação, às vezes de fatos verdadeiros, às vezes de mentira, nas redes sociais. Portanto, o influencer, aquele que tem audiência nas redes, ele passa a ser um propagador de conteúdo. Então, é uma nova realidade da comunicação mundial, né? Isso, por consequência, gera, né, um ambiente de disputas acirradas na sociedade e de polarização. Qual é o segredo? Eu acho que não existe um segredo dado para você romper com isso. Eu acredito muito que você tem que continuar comunicando, que você tem que continuar dialogando, você tem que continuar tentando entender o que a sociedade espera de você. O que eu digo, Josias, ao Renilson e ao Diego, você não briga com a opinião pública. É uma tolice você achar que você briga com a opinião pública. Não, você tem que interpretar a opinião pública e saber como que você lida com ela, como que você dialoga, como que você rompe com esse ambiente de polarização. Portanto, Edinho, só para entender o seu raciocínio, nessa atmosfera de arquibancada, nesse Fla-Flu, você prevê um resultado apertado, você prevê uma disputa renhida, não há muito o que fazer para conquistar o outro lado. Você imagina que a minoria de centro que vai definir a eleição, a exemplo do que ocorreu em 2022, e vocês estão equipados para atrair essa minoria que vai definir a eleição? Olha, Josias, eu penso assim, não há nenhuma verdade que seja eterna e que seja duradoura. Eu acho que nós estamos vendo um ambiente hoje com essa caracterização, como nós vivenciamos em 22. Eu não vou aqui abrir o debate da minha compreensão do porquê que isso está se dando dessa forma no Brasil. Até a gente dialoga sobre isso, sobre a questão, né, desse ambiente antissistema que se cria, da negação do sistema, né, dessa crise longa que o capitalismo vive, onde a gente não consegue mais suprir as expectativas, portanto o mundo está mais empobrecido, o Brasil está mais empobrecido. Por mais que a gente tenha recuperado a renda do brasileiro, no governo do presidente Lula, se a gente for atualizar, a renda do brasileiro está equivalente a 10 anos atrás. Então, são vários fatores que justificam esse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Repito, aqui no mundo, se nós olharmos, o mundo inteiro hoje vivencia um problema semelhante. Agora, nós temos que continuar debatendo, dialogando, conversando, chamando a racionalidade. Não há magia, há sim trabalho, utilizando as redes sociais da forma correta, melhorando as nossas estratégias de rede e, principalmente, compreendendo o que a sociedade espera de nós. Mas você tem dúvidas, eu não tenho nenhuma dúvida e você tem razão. Se as eleições fossem hoje, nós estaríamos fazendo uma disputa muito acirrada nesse ambiente polarizado. Presidente Edinho, bom dia, Ronilson Pacheco aqui. Na verdade, duas perguntas. Uma é com relação ao Senado, como o PT está se organizando, né? O Senado que é tido como um ator importante, uma disputa importante nessa eleição, né? Por todas as implicações que passam pelo Senado, em especial a incidência, né? Com relação ao STF. O que o PT está planejando e vislumbrando com relação a ocupar cadeiras no Senado, não só o PT, mas em diálogo com o campo democrático, né? Existe todo um desafio, né, de manter o Senado com o menor número possível de representantes da chamada extrema-direita. Então, uma é com relação ao projeto do PT para o Senado, e a outra é um projeto de mais médio prazo, né? Visto que a eleição vai ser acirrada, com certeza, mas a gente sabe que o presidente Lula é um super candidato, é o grande desafio de qualquer outro candidato que entre na disputa, mas não estará em 2030. Então, eu queria saber se o PT conversa hoje sobre um projeto mais de médio prazo com disposição para 2030 num Brasil pós-Lula. É verdade, Renilson, você tá coberto de razão. Eu penso
que nessas eleições de 26, além de nós termos um esforço de construção de uma tática eleitoral que seja sólida em cada estado e que, na junção desses esforços e na caracterização desses palanques estaduais, a gente crie as condições de vitória do presidente Lula, que eu repito, claro, é a minha posição. Numa democracia, a gente tem o direito de expressar aquilo que nós pensamos. Na minha avaliação, a reeleição do presidente Lula ela tem um significado interno muito importante, que é nós darmos continuidade a essa reorganização do governo brasileiro, né, e também de nós criarmos as condições de reorganização do Estado brasileiro, né? Nós estamos aí diante de desafios nós precisamos fazer uma reforma política eleitoral urgente no Brasil, né, para que a gente recupere os patamares, para que a gente reorganize a estrutura da democracia brasileira na disputa político-eleitoral, para que a gente afugente os riscos, né, do autoritarismo, para que a gente afugente os riscos do crescimento, né, do fisiologismo, do personalismo, em detrimento da democracia. Então, a reforma política eleitoral é fundamental. E a reeleição do presidente Lula cria condições para isso. Uma reforma no Poder Judiciário, que nós estamos vendo, é necessário que se faça, e nós não podemos fazer reforma do Poder Judiciário enfraquecendo o Judiciário. O Judiciário é o pilar da democracia. Então, nós temos que buscar reformar o Judiciário, valorizando e fortalecendo o Judiciário, né? Então, nesse cenário, né, onde nós estamos com imensos desafios, o que nós estamos vendo, infelizmente, é o pensamento, e eu repito, para mim essa caracterização está dada, inclusive do ponto de vista histórico, essa ascensão do fascismo, do pensamento fascista, né, ela alimenta uma posição hoje de alguns partidos políticos de desestabilizar a democracia brasileira fazendo maioria no Senado. Para quem está nos acompanhando possa, se não tem a compreensão, muitos têm, mas reforçando, principalmente para quem não tem, ou seja, a maioria no Senado do pensamento autoritário significa nós gerarmos instabilidade política, porque nós teremos pedidos de impeachment dos representantes do Poder Judiciário, nós estaremos impedindo que as agências funcionem, nós estaremos impedindo que cargos importantes que têm que ser aprovados pelo Senado não sejam, as representações do Brasil no exterior, enfim, você gera uma instabilidade política imensa se você tiver um Senado majoritariamente autoritário, de pensamento autoritário. Então, fazer maioria no Senado é fundamental nesse momento para o avanço da democracia. E nessa concepção, dentro dessa concepção, o Partido dos Trabalhadores, Renilson, nós estamos fazendo alianças nos estados as mais amplas possíveis. Ou seja, se você tem um senador que ele é do campo democrático, né, que ele defende a estabilidade da nossa democracia, não interessa se ele seja do PT, se ele seja da federação, se ele seja dos partidos de esquerda. Interessa que, para ele, se ele vai derrotar um senador do pensamento autoritário, nós vamos apoiar esse candidato. Essa tem sido a nossa construção em todos os estados. Então, nós queremos, para o bem da democracia brasileira, é fundamental que a gente faça maioria no Senado e impeça que esse pensamento autoritário, repito, de inspiração fascista, eleja a maioria dos senadores nas eleições de 26. E para encerrar, esse é o grande desafio do PT, Nilson. Nós estamos organizando agora em abril o 8º Congresso do PT, né, para que a gente, primeiro, a gente atualize o nosso programa partidário. Nós temos que valorizar tudo aquilo que o PT construiu nos 46 anos da sua existência, mas nós temos que entender o que a sociedade espera de nós no século XXI. Né? O que a sociedade espera em relação à urgência climática, à transição energética, a questão do modelo de desenvolvimento econômico que valorize a nossa indústria, recupere a nossa indústria, agregue valor às nossas commodities, um modelo de desenvolvimento tecnológico que valorize a educação, a ciência, a pesquisa. Né? Então, esse congresso é muito importante para nós, mas também
um Congresso que repense a organização do partido e se preocupe com a sucessão do presidente Lula. Você está correto. Agora, em 26, é a última eleição que o presidente Lula disputa. O presidente Lula vai continuar tendo peso, tendo força, ele vai continuar, as suas opiniões vão ter muita força dentro do PT, mas ele não estando mais nas urnas, o PT tem que entender a importância da transição das suas lideranças. Nós temos que fazer transição das nossas lideranças, nós temos que ter transição geracional no PT, né, porque o sucessor do presidente Lula tem que nascer desse processo. Nós temos grandes lideranças no PT, nós temos nomes que têm condições de disputar a liderança nas urnas desse projeto quando o presidente Lula não estiver mais nelas, né, nas urnas. Mas isso tem que ser construído e só um partido forte, atualizado, é capaz de enfrentar esse desafio. Para a gente girar aqui com mais algumas perguntinhas antes de encerrar a entrevista, vou te perguntar sobre o estado de São Paulo, né? Se o PT não tiver o candidato próprio, pode apoiar outro nome do campo democrático, como o senhor chama, do campo progressista? Márcio França, por exemplo, é uma possibilidade? Olha, Diego, claro, o Márcio é uma grande liderança em São Paulo, já foi governador, nós temos muito respeito por ele. Nós estamos fazendo esse processo de diálogo, né, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, 34 milhões de eleitores. O segundo colégio é Minas Gerais com 14 milhões. O terceiro é o Rio de Janeiro com 12 milhões. Então, claro que a disputa nacional ela vai se definir muito em decorrência do resultado de São Paulo. Então, é impossível nós buscarmos a construção de uma vitória nacional, né, no Brasil todo, se nós formos mal em São Paulo, se nós formos mal em Minas Gerais, se nós formos mal no Rio de Janeiro e claro, em outros estados importantes. Mas, claro, pela dimensão que tem São Paulo na disputa política eleitoral, construir a tática em São Paulo é fundamental. Nós estamos conversando com as lideranças que o PT tem em São Paulo e nós temos grandes lideranças que os partidos aliados têm em São Paulo e nós temos grandes lideranças, para que a gente construa um palanque forte, com capacidade de fazer a disputa no Estado, capacidade de fazer uma disputa que possa nos levar à vitória no Estado e, claro, dê a sustentação para o presidente Lula na disputa nacional. Agora, Edinho, você falava há pouco da necessidade de construir lideranças para uma fase em que o Lula não será mais candidato. Essa é a última eleição a ser disputada por ele, né? Pelo lado do Haddad ali, o Fernando Haddad agora está sendo empurrado na prática para disputar o governo de São Paulo. E se nós formos observar, ele, desde que ganhou a prefeitura de São Paulo em 2012, ele colecionou infortúnios eleitorais, né? Ele perdeu a reeleição para a prefeitura em 2016, foi por sacrifício em 2018, quando o Lula estava preso, e perdeu o Palácio do Planalto para o Bolsonaro. Em 2022 foi derrotado na eleição para o governo de São Paulo pelo carioca Tarcísio de Freitas, e agora, mesmo empurrado, ele parece hesitar em aceitar o risco de uma nova derrota na disputa pelo governo de São Paulo, né? Só para montar um palanque para o Lula no maior colégio eleitoral do país. Eu não tenho dúvidas sobre o conceito que você tem, já ouvi, já li tudo que você diz sobre o Haddad e do apreço que tem por ele e pelo trabalho que ele executa no Ministério da Fazenda e como um quadro do PT. Mas eu queria que objetivamente você dissesse qual é a relevância de o Haddad disputar esta eleição em São Paulo e qual seria o prejuízo se ele de fato levasse a ferro e fogo essa hesitação, esse desejo dele de não concorrer. Olha, Josias, eu não vou repetir, até porque você reforçou a minha concepção sobre o Fernando Haddad. Para mim, é um dos maiores quadros da história, não só do PT, mas da história do campo progressista brasileiro. Ele perdeu a reeleição em São Paulo em 2016, em condições muito adversas. Eu não preciso aqui recuperar aquele momento histórico onde o PT e a esquerda no geral enfrentou muitas dificuldades. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para manter tudo nos trilhos.
Crio status personalizados para organizar meu progresso exatamente do jeito que eu quero. Gosto de adicionar o campo de itens de ação para que a inteligência artificial me mostre os próximos passos. Coloco meus colegas de equipe como observadores para que eles fiquem por dentro de tudo. O ClickUp facilita o trabalho, desde projetos pessoais até a gestão de uma empresa multibilionária. Clique no link abaixo para criar seu espaço de trabalho gratuitamente. Puta. Infelizmente, nós tivemos um revés eleitoral. Mas, Josias, eu penso que, claro, o Fernando tem toda a liberdade, até do ponto de vista humano, né, de tomar a decisão que ele achar melhor, do ponto de vista pessoal, do pensamento da sua vida, inclusive, daquilo que ele tem planejado para a sua vida. Mas, claro que a disputa colocada em 26 é uma disputa, e toda eleição a gente costuma dar muito peso a ela, né, peso histórico. Mas eu falo aqui, claro, eu não vou me estender para caracterizar isso, mas é a eleição mais importante da história, na minha avaliação, da história da democracia brasileira, nessa eleição de 26, pela caracterização internacional, pelas mudanças da geopolítica internacional, pelo avanço do pensamento autoritário. Uma vitória do presidente Lula sinalizaria para o mundo a possibilidade de retomada da organização de um campo democrático que enfrentasse esse pensamento fascista que cresce no mundo, né? E nacionalmente, né, internamente, seria a vitória, né, de um projeto, de um programa que vai deixar legados históricos para as próximas gerações. Então, o Fernando sabe disso, ele sabe a importância da nossa vitória em 26. Eu tenho certeza que ele vai refletir, está refletindo, como outras lideranças do PT também estão refletindo, de qual o papel que elas cumprirão, como lideranças, nossos aliados de outros partidos também estão refletindo. Então, eu penso que nós estamos terminando janeiro, começando fevereiro. Eu tenho certeza que esse mês de fevereiro tem que ser um mês de definições e tenho certeza que com diálogo, com capacidade, né, de compreensão desse momento histórico, nós vamos tomar a melhor decisão possível em São Paulo, não só porque é possível sim nós governarmos o Estado, mas também porque o resultado eleitoral de São Paulo ele define a nossa disputa nacional. Certo, Edinho Silva, presidente do PT. Só uma última pergunta, acho que o Josias tinha uma pergunta para fazer. Por uma rápida resposta, por favor, Edinho, vamos lá, Josias. Não, eu tinha uma dúvida só, o que você acha, Edinho, em relação ao papel do Alckmin? Acha que ele deve ser mantido como vice na chapa do Lula ou deve ser deslocado para cumprir tarefa também em São Paulo? De forma bem objetiva, eu tenho dito isso publicamente, Josias. Eu sou admirador do vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula tem um respeito imenso por ele, imenso. Eu vou terminar aqui a minha resposta dizendo que o vice-presidente Geraldo Alckmin ele vai disputar o cargo que ele achar melhor nas eleições de 26. Portanto, nós vamos respeitar a opção dele por tudo que ele tem construído como vice-presidente, como ministro, nesse momento tão difícil da vida brasileira, inclusive o desempenho que ele teve no último período, não vou nem voltar ao mandato inteiro, na negociação das tarifas impostas pelo governo Trump. Certo, Edinho Silva, presidente do PT, obrigado pela entrevista, viu? Um abraço, um ótimo fim de semana. Obrigado. Vocês também, até mais. Valeu. Muito obrigado.